Saúde dos rins em pauta aqui no Vida e Saúde hoje. Realmente é difícil a gente controlar, saber se está tudo bem. Então eu quero convidar você para ficar aqui bem ligadinho, bem esperto com as dicas que a nossa especialista de hoje vai trazer sobre saúde dos rins. Nossos rins filtram cerca de 180 litros de sangue por dia. E conforme a gente vai envelhecendo, eles também vão diminuindo a sua capacidade de funcionamento. A insuficiência renal é o termo dado para quando um rim para, quando ele não consegue filtrar o sangue adequadamente. E pode ser dividido em duas, a insuficiência crônica e a aguda. Hoje a gente quer conversar um pouco mais sobre a insuficiência aguda, que é um processo rápido de perda de funções, onde podemos ter uma recuperação completa ou não da função renal. Hoje a gente conversa aqui com a doutora Rebeca Appel, que é nefrologista do Hospital Adventista de São Paulo, e ela vai nos ajudar, vai explicar pra gente mais sobre a insuficiência renal aguda e como é que a gente pode ficar atento aos sintomas. Doutora Rebeca, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Prazer recebê-la aqui, viu? Olá, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema que é muito importante e que eu particularmente gosto muito. Doutora, a gente tem visto que fora da pandemia já era importante. Agora, durante a pandemia, pela Covid-19, a gente tem percebido e valorizado ainda mais esse cuidado, essa atenção ao rim. Queria que você começasse falando, explicando para a gente o que é a insuficiência renal. Bom, vamos lá, Teru. A insuficiência renal, a gente pode classificar ela, como você falou aí na introdução, em crônica ou aguda. Mas, tanto a crônica quanto a aguda, elas se caracterizam por uma redução do funcionamento do rim. E eu meço como o rim está funcionando por alguns parâmetros. Por exemplo, por exames laboratoriais, a creatinina, ela ajuda a gente a estimar a porcentagem do funcionamento renal. Tanto é que na insuficiência renal crônica é um dado muito importante a gente calcular o grau de funcionamento renal com base na creatinina. Uma outra coisa que é muito importante que a gente também avalia para ter uma ideia se o paciente está tendo uma insuficiência renal ou não, a urina, a diurese, né? Isso é muito importante também, principalmente na insuficiência renal aguda, porque a gente muitas vezes tem a redução da produção da urina, da quantidade de urina do paciente. Então, tanto os exames de sangue quanto a diurese, a produção da urina são fatores que a gente avalia para ver se o paciente tem uma insuficiência renal e para definir se há uma insuficiência renal ou não. É lógico que a insuficiência renal ela vai ter umas outras complicações. Por exemplo, você pode ter uma alteração na pressão, porque o rim é um órgão que ajuda a regular a pressão arterial. Você pode ter, por exemplo, na insuficiência renal crônica, anemia, porque o rim é um órgão que ajuda no estímulo à produção de sangue. Você pode ter, tanto na insuficiência renal aguda quanto na crônica, alterações dos eletrólitos e do pH do sangue, o potássio, cálcio, fósforo, o bicarbonato, são todas coisas que o rim controla, né? E você pode também ter o inchaço, o edema, que é uma coisa que o paciente muitas vezes percebe. A primeira coisa que o paciente percebe, inchou minha perna, inchou meu rosto, inchou minhas mãos. Isso pode ser, sim, um sinal de que o rim não está conseguindo eliminar todo o líquido que ele deveria estar eliminando e estar em uma insuficiência renal. A insuficiência renal, tanto a crônica quanto a aguda, ela é dividida em graduações, né? A gente tem uma insuficiência renal leve, a gente tem uma insuficiência renal moderada e a gente tem uma insuficiência renal grave. Isso tudo vai depender desses parâmetros que eu falei para você, tanto dos exames de sangue quanto da quantidade de urina que o paciente está fazendo. Tá. Agora, doutora, a gente às vezes subestima, né? Porque a gente não consegue ver se o rim está funcionando ou não, a não ser alguns sinais que o corpo vai dando ou não, né? Mas eu acho que é importante ficar atento. Eu queria entender quais são as principais causas da insuficiência renal. Por que pode alguma coisa dar errado? Tem gente jovem sofrendo com insuficiência, tem gente mais velha, é mais comum na faixa etária mais avançada, mas o que pode dar errado ao longo desse caminho? Bom, Teru, antes de falar o que pode dar errado, eu queria só diferenciar o que é a crônica e do que é a aguda, porque as causas são um pouco diferentes, entendeu? Ok. Pode ser? Claro. A crônica é aquela insuficiência renal que ela é arrastada, ela é demorada, o rim vai perdendo o funcionamento ao longo dos anos.
Então, a gente classifica a crônica como um paciente que tem uma alteração, de tanto uma alteração anatômica, você faz um ultrassom do rim, você vê uma alteração anatômica, quanto uma alteração nos exames laboratoriais, por exemplo, a creatinina, que é muito usada, uma alteração no exame de urina, e ele tem isso por mais de 3 meses, então é uma coisa que não melhora. Então, por exemplo, você fez o seu exame de rotina e você viu que a sua creatinina é 1,8. Se a gente calcular uma creatina de 1,8 para uma pessoa que é jovem, com certeza você tem uma alteração de funcionamento do rim. Aí daqui 6 meses você fez de novo um exame de sangue e estava 1,8, manteve essa creatinina. Então isso significa que você tem uma lesão renal que está mantida, isso a gente fala que é crônica. E a tendência, se a gente não cuidar, se a gente não tentar reverter o processo, é que isso vá piorando ao longo dos anos. Então, a insuficiência renal crônica o rim vai perdendo funcionamento ao longo dos anos, ao longo de muito tempo. É uma coisa que a gente consegue, com calma, identificar a causa e tentar reverter em alguns casos. Na maioria dos casos a gente não consegue reverter, a gente consegue impedir que ela progrida. Tá. A insuficiência renal aguda é algo que acontece ali, em poucos dias, em poucas horas. É uma coisa assim, foi um evento que apareceu e já tem que ir para o hospital. Vou usar o mesmo exemplo, estou usando você como exemplo hoje. Você fez hoje um exame de rotina, a creatinina estava normal, o seu exame de urina estava normal. Aí semana que vem você teve uma cólica renal, você tinha uma pedra, a pedra saiu, ela parou, travou no canal da urina e fez com que o seu rim inchasse e perdesse funcionamento abruptamente. Então a sua creatinina, que era normal, era 0,8, hoje, semana que vem, ela está de 3. Então, isso é uma lesão renal aguda, é algo que acontece em poucos dias, tá bom? Vamos voltar naquela questão, então. O que pode dar errado? Só falta de água vai prejudicar os rins ou tem outras avarias que a gente pode estar trazendo para o nosso tão querido rim? Bom, se a gente for falar assim do que acontece com mais frequência, o que a gente mais vê, né, tem insuficiência renal é no contexto do paciente grave, do paciente que está internado no hospital, às vezes numa UTI, e é algo que a gente viu muito agora com o Covid, né? Aumentou muito o número de pacientes com insuficiência renal, dos internados por Covid. Mas qualquer problema de saúde mais grave, que requer uma internação, pode envolver com uma insuficiência renal. Por exemplo, um paciente que infartou, um paciente que fez uma grande cirurgia, um paciente que tem uma infecção grave, todos esses podem levar a insuficiência renal aguda. Porque tanto o coração, quanto a infecção, quanto o fígado, todos os órgãos, quando eles não estão funcionando bem, eles acabam prejudicando o funcionamento do rim e o rim vai ter uma insuficiência por consequência. Então, esse é o mais comum que a gente, nefrologista, vê no nosso dia a dia, é o paciente internado. Mas, para você que está em casa, né? Quais são as coisas que podem pôr em risco a saúde do seu rim de forma aguda? Eu acho que o primeiro ponto é a água que você falou, a desidratação, bom? Realmente a desidratação ela pode levar à insuficiência renal aguda, é uma coisa comum de acontecer, tá bom? O uso inapropriado de algumas medicações diuréticas também pode fazer, porque vai acabar desidratando o paciente, pode levar a uma insuficiência renal aguda, tá? Uma outra causa que também é comum que a gente tem que se atentar, principalmente com quem gosta de cuidar de saúde, é atividade física em excesso. Por quê? Olha, você faz um treino, por exemplo, de academia muito forte, que você não está acostumado, você pode ter uma lesão muscular, que a gente chama de rabdomiólise, e essa lesão muscular vai liberar algumas substâncias no sangue, que elas vão lá no rim e vão agredir o rim. Então, a atividade física, ela também tem que ser na medida certa, certo? Os excessos, eles podem ser prejudiciais. Você pode ter uma insuficiência renal por uma atividade física excessiva e uma rabdomiólise. Tá. Outra coisa que também é comum de acontecer, o uso de medicações, principalmente os anti-inflamatórios, mas tem outras medicações que também podem levar a uma lesão renal, né? Eles acabam lesando algumas regiões do rim e fazem com que a gente perca uma função renal, que o rim pare de funcionar agudamente. Eu estou percebendo, doutora, que
a gente não está só assim à mercê das intercorrências de internação. A gente tem várias coisas. A lição de casa, ela pode ser feita diariamente aqui com essas dicas que você está dando, evitando os excessos, evitando a automedicação, evitando os excessos na academia. E aí, eu queria entender, doutora, como é que a gente percebe que o funcionamento aqui não está legal, que os rins estão. A gente tem sintomas que a gente pode descrever. A desidratação seria um sintoma da insuficiência renal aguda. E a gente percebe... Causa, né? Ela é uma causa, ela vai levar à insuficiência renal. Ok. Ok? A gente tem... Pode falar, doutora. Eu gostei desse segundo que você vai colocar aí. Que é a falta de sangue nos rins. Mas aí só dá para perceber por laboratório ou por exame de imagem? Por exemplo, se você está com uma pressão muito baixa, você acaba não... A gente chama isso na medicina de perfundir, né? Quando você tem uma pressão muito baixa, você não perfunde, não leva sangue suficiente para todos os órgãos. Uhum. E normalmente o órgão que sente essa falta de sangue por uma pressão baixa é o rim. Então, ele é o primeiro que entra em insuficiência renal quando você tem uma falta de sangue. Isso pode acontecer, por exemplo, no paciente que às vezes machucou e teve um sangramento muito intenso, pode levar, né, a insuficiência renal. Isso aconteceria nos acidentes, né? A gente fala assim, acidente de carro, esse tipo de coisa. Mas também pode acontecer com pessoas que às vezes estão tomando muitos remédios de pressão e a pressão está ficando muito baixa e aí falta sangue, o sangue não chega no rim, entendeu? Tem que regular. É bem raro, mas pode acontecer. Então, é uma questão importante a gente falar de medicação, porque eu já peguei muita gente que toma remédio de pressão por conta própria ou toma quando acha que precisa. Entendi. Eu acho que a pressão, eu vou lá e tomo remédio. Aí a pressão abaixa de uma vez, aí depois sobe de novo e fica nessa montanha russa. Quer dizer, não tem adesão ao tratamento, né? Fica fazendo aquela coisa, aquele vai e vem. E aí o sangue uma hora vai bastante para o rim, outra hora não vai sangue para o rim porque a pressão baixa muito. Então, todo remédio, Teru, ele tem que ser acompanhado por um médico. Todo tratamento tem que ser acompanhado, tem que ser monitorizado. Tem que ter adesão. Eu já estou colocando, então, aqui a automedicação. É um problema. Legal. Eu também quero colocar aqui, olha, você mencionou, na verdade, a obstrução do fluxo urinário, ou seja, não consegue fazer xixi ou sente muita dor ao fazer xixi. Você mencionou também, doutora, as lesões no próprio rim, perdão. Teru, deixa eu falar uma coisa que é bem interessante. Quando a gente fala de insuficiência renal aguda, de lesão renal aguda, nós, assim, para a gente tentar entender o que está acontecendo, a gente classifica ela em 3 tipos. A gente tem a insuficiência renal aguda, que a gente fala que na medicina a gente chama de pré-renal, que é isso aí, é a falta de sangue no rim, é a desidratação, é porque não está indo suprimento para o rim. Então, é uma coisa que acontece antes do rim, né? Mas que acaba afetando do rim. A gente tem as que a gente fala que são lesões renais intrínsecas, que são do próprio rim, que você colocou aí, né? Que elas podem ser ocasionadas por doenças renais, às vezes uma glomerulopatia, às vezes elas podem ser ocasionadas por uma intoxicação, por uma medicação que é nefrotóxica. Uma coisa que às vezes acontece, a gente tem pacientes que vão fazer cateterismo cardíaco, pacientes que infartaram, usa aquele contraste, o contraste vai no rim, acaba lesando o rim. Então, são coisas que acontecem diretamente no rim que podem levar à insuficiência renal. Tá. A gente tem uma terceira tipo de situações que levam, que a gente chama de pós-renal, que são as obstruções. O rim estava funcionando bem, estava produzindo urina, mas ele não consegue jogar isso para fora, e nesse processo ele acaba ficando como se fosse entupido, né? Sobrecarregado, imagino. Ele incha e ele para de funcionar. E isso é uma coisa muito comum, porque a incidência de pedra renal na população, ela é grande, né? Tem muitas, com certeza, é verdade. Você conhece no rim. Agora é o seguinte, só para completar, doutora, você falou do pós, né? As infecções generalizadas também entrariam nesse pós? As infecções, a gente classifica elas como renais intrínsecas, né? Porque elas acabam afetando o próprio rim, uma infecção urinária
quando ela afeta o rim, a gente chama de pielonefrite, né? Ela acaba fazendo uma lesão renal também. Doutora, eu queria encerrar trazendo aqui as possibilidades de tratamento. Como é que são feitos os tratamentos? Só água já resolve? Se de repente eu estou sentindo aquela dor ou a pessoa que tem maior risco por tomar remédios e tudo mais, se beber bastante água, se fazer exercício na medida certa, já está suficiente ou o tratamento vai um pouco além disso? Bom, Teru, a lesão renal aguda, ela é uma coisa muito rápida, certo? Não é igual a crônica, que acontece ao longo dos anos. Ela é uma coisa que acontece ao longo dos dias. E se a gente não remove a causa, ela vai fazer com que o rim pare completamente. Okay. Quando o rim para completamente, o tratamento é a terapia renal substitutiva, a hemodiálise, entendeu? Então, na mínima suspeita de uma lesão renal aguda, é importantíssimo procurar um especialista. Eu diria nem marcar uma consulta, eu diria ir direto num pronto-socorro, tá bom? Porque não dá tempo de você marcar uma consulta em um consultório. É algo que tem que ser resolvido rápido, porque senão você vai perder o seu rim, tá bom? E, assim, então, como que eu suspeito? Um inchaço, uma alteração de pressão arterial muito abrupta, acompanhada de edema, uma redução da quantidade de xixi. Você percebe que você não está urinando, você tem dificuldade de urinar, ficou um dia inteiro sem fazer xixi, isso não é normal. Isso pode ser uma insuficiência renal aguda, isso precisa ser investigado e tratado, porque vai depender da causa. Por exemplo, a pessoa que tem uma pedra e a pedra obstruiu o canal da urina, você vai lá com uma cirurgia, tira a pedra e você resolve o problema. A pessoa que tem uma sepsemia, uma infecção, você vai tratar com antibiótico e vai resolver o problema. A pessoa que tem uma desidratação, você vai ter soro, você vai fazer volume, que a gente fala, né? E você vai hidratar o paciente e você vai resolver o problema. Mas isso tem que ser feito rapidamente, porque a lesão renal aguda, quando ela não é tratada, ela vai levar à falência renal. E, assim, muitos desses pacientes que entram em hemodiálise por uma lesão renal aguda, às vezes não recuperam o rim, ficam dialisando para sempre. Então, olha, a atenção nesse momento é imprescindível, né, doutora? Sim. Doutora, eu quero te agradecer. A gente fez você fez muitas considerações importantes aqui, bastante alerta também, porque realmente o rim, ele merece esse cuidado, ele precisa dessa atenção, desse socorro imediato que a doutora trouxe aqui, e ele é um órgão muito precioso para a nossa saúde. Eu quero te agradecer, o nosso tempo acabou aqui, doutora, mas fica o convite para a gente conversar mais sobre esse assunto, porque a gente precisa dar atenção para os rins. E você viu, né? Dando atenção para os rins, você tem que dar atenção para o corpo todo. Doutora, obrigada. Exato. Quem quiser conhecer mais, de repente conversar com a doutora Rebeca, pode acessar o perfil dela nas redes sociais, @RebecaAppel, com 2 P's. E aí você vai ter acesso, então, à doutora Rebeca. Obrigada, doutora. Nada, foi um prazer estar aqui, Teru, e conversar um pouquinho com você sobre esse tema que é tão relevante. Verdade. Olha, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta tem claramente. E o Dr. César vai falar um pouquinho sobre a dor emocional ou a dor física. Qual será o pior tipo de dor? E ainda hoje tem receita, mais um caldinho para essa semana. Hoje é caldo de abóbora e quinoa. Não sai daí não que eu te ensino essa delícia já já.